Nós estamos de volta aqui com o pastor Marcelo de Oliveira, para falar para vocês o que Deus fez na vida dele. E agora vem uma parte que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida também. Pastor, a gente converte, acha que nunca mais vai ter problema, né? A gente acha que... Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu chorei, aí quando eu abri o olho assim, eu falei, nossa, mas não tem nem um brilhinho, nem um glitter, nem uma luzinha. Acho que eu fiquei esperando ter um brilhozinho, alguma coisa, porque eu adoro brilho, eu achei que tinha até alguma coisa. E Deus é simples, né? As coisas de Deus são simples. Mas ainda assim, tem muita gente que não entende. Verdade. E isso faz com que as pessoas que se entregam verdadeiramente sofram, né? Sim. Foi isso que aconteceu com o senhor, né? Sim. Durante essa caminhada. Conta um pouquinho pra gente. Sim, Carol, sim. E aí, como eu te disse, você falou que nós somos seres espirituais, né? E habitando em um corpo. Né? Na verdade, nós somos um espírito. Né? Somos um espírito que temos uma alma que habita num corpo. E nós temos que entender isso. Uma hora essa máquina ela vai ficar. E às vezes nós, evangélicos, Carol, criticamos algumas pessoas que maltratam esse corpo com bebida alcoólica e tantas outras coisas mais, mas esquece de cuidar de outra forma. Né? Esquece do descanso, esquece da boa alimentação, né? Esquece de organizar. A Bíblia diz que se eu destruir esse corpo, Deus vai me destruir. Verdade. Então, se eu comer muita gordura, muito açúcar, se eu não praticar esporte, Deus não colocou rodinha em nós, ele colocou pé. Jesus andava muito. Jesus aguentava o tranco porque ele fazia muita caminhada e gerava muita serotonina. Senão ele ia se deprimir, porque ele estava no corpo como homem. Né? Tantos problemas e tudo. E a atividade física de Jesus, ele andava... Tem uma vez que ele andou 100 quilômetros para curar uma pessoa. Né? A pé. Então, na verdade, nós não cuidamos desse corpo como deveria. Não cuidamos. E eu creio, Carol, que nós temos muitos homens e mulheres de Deus tremendamente cheios do Espírito Santo, de conhecimento da palavra, com vida de testemunho exemplar, sepultados. Porque Deus não pode quebrar os princípios dele, ele não pode negar a si mesmo. E aí eu não cuido do meu corpo, eu morro com todo o conhecimento, com toda a santidade, meu corpo uma hora não vai aguentar. Né? E eu não sabia disso. Ninguém me preparou para isso. Eu trabalhava 18 horas por semana, 7 dias por semana. Nossa. 20 anos. 20 anos fazendo isso. 18 horas por dia, 7 dias por semana. Eu pregava 9 vezes por semana. E não é pregando fora em outras igrejas, não, porque eu não sou conferencista. Ninguém me chama, quase ninguém me chama para pregar fora. Primeiro porque eu não me coloco à disposição disso. Né? E não sou contra quem faz isso, mas não é o meu chamado. Isso tudo interno, com o meu próprio povo, não era público diferente. Porque você pregar na igreja dos outros é bom demais. Amados irmãos... Não, você chega lá e fala, amados irmãos, não tem ninguém lá que te ofendeu, que falou mal de você, que o pastor sabe que todo mundo fala mal dele. Ele sabe, né? Mas se eu vou na igreja de um pastor aí, e amados irmãos, claro, ninguém me ofendeu, e lá? Eu intensamente junto com o meu povo. Todo dia. Todo dia. E eu, olha, não dizia não para ninguém. E aí, um belo dia eu estava... um médico tinha me falado que era para me cuidar. Porque eu gostava muito do que eu fazia. E era importante eu cuidar de mim. Porque eu não ia perceber o meu corpo adoecer. E ele pegou e falou isso comigo, eu não levei em consideração. Quando foi um dia desse bem cansativo, eu cheguei em casa depois de ter dado aula no seminário interno, a escola de líderes da igreja. Eu cheguei em casa e eu tinha ganhado uma bomba de chimarrão de um amigo que tinha trazido para mim, do sul. E eu fiquei tomando chimarrão ali durante o dia inteiro, tomando chimarrão, que eu gosto, né? Tomando chimarrão e tal. E fui em casa à tarde para poder fazer um lanche para voltar para a noite. Porque eu trabalhava manhã, tarde e noite. Aí cheguei em casa, eu tomei café. Comi um pão e tomei café. Porque eu também não tinha critério na minha alimentação. Almoçava quando dava, né? Não tinha tempo de descanso e achava que eu estava acima da média por jogar futebol 2 vezes por semana. E só. Eu era uma bomba relógio.
Eu só fazia isso, chegava lá e corria e ia embora para casa. Então, eu tomei esse café e voltei e terminei o meu trabalho ali. E esse trabalho era todo na igreja? Todo na igreja. Inteiro na igreja? Todo na igreja, todo na igreja. E aí, quando eu voltei para casa à noite, eu olhei, tinha um energético lá. E eu fui, tomei um copo de energético e deitei no sofá. Comecei a ter uma taquicardia, minha respiração ficou curta. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não consegui vestir a camisa para ir para o hospital. A camisa ficou entalada aqui assim no meu corpo. Minha esposa me levou para o hospital, eu cheguei lá no hospital, o médico não me conhecia, foi me entrevistar, e aí eu não conseguia responder o que ele perguntava, eu só falei com ele assim, eu sou pastor. Porque ele me perguntava assim, você bebe, você fuma, você não sei... Aí eu consegui responder para ele assim, eu sou pastor. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, eu já sei, eu tenho parente pastor. Aí me deu uma injeção, fez um eletrocardiograma, e falou para mim, você vai ter que tomar um medicamento, paroxetina. E me deu a paroxetina. Eu tomei um comprimido e não senti bem. E não tomei mais. Quando passou um tempo, um bom tempo, meses depois, eu estava jogando futebol à tarde. E até foi num lance assim, no final do primeiro tempo, eu dei uma arrancada muito forte. E aí, aquele lance terminou, o juiz paralisou o jogo para o intervalo. E eu lembro que eu fiquei tonto. Eu tomei uma água e fiquei tonto e deitei no banco de reservas. E isso não era comum, ninguém me via fazer isso. Aí veio um e falou, o que foi? Eu falei, não tô passando bem não. Ah, vamos voltar. Aí eu comecei a voltar pro campo e vi que não estava bem. E voltei. Olha, Deus é tão tremendo que o nosso grupo de futebol lá de veteranos, que é a AVEC, são 100 e poucos veteranos, de 35 até 60 anos. Todo mês, o pessoal da saúde vai lá furar o nosso dedo, olhar a pressão, esse tanto de coisa. Eles estavam lá esse dia. Eu já tinha passado por eles. Minha pressão estava ótima, estava tudo bem. Só que a hora que eu passei mal, eles vieram correndo. E olharam minha pressão estava muito alta. Aí já me colocaram no carro e já me levaram para o hospital. Esse dia eu fiquei mal, fiquei confuso, não sabia o que falar. Eles me perguntavam as coisas, eu não sabia responder. Fiquei muito confuso, achei que ia morrer. E aí eles me deram algumas injeções e me mandaram para casa. E ao invés de eu ficar em casa, eu fui celebrar um casamento. Eu não tinha limite, não. Eu comia a vida com colher grande. Aí eu fui, a vida tem que ser aproveitada no seu máximo, mas eu não sabia o que era isso. E de repente, eu fui, celebrei aquele casamento, fiquei muito mal. E assim, sem condição de trabalhar. Eu não tinha condição de trabalhar. Continuar a sua rotina? Não tinha condição nenhuma. Eu tinha medo. Quando o telefone tocava, me dava medo. Me dava muito medo quando o telefone tocava. Eu não queria ver ninguém. Qualquer pessoa que chegasse na minha casa para me ver, eu começava a ter sudorese. Até que um dia um amigo, encurtar o assunto, esse amigo chegou lá e eu estava fazendo vômito. De nada. Simplesmente começou a acontecer. Do nada. Do nada. Entende? Deus. Só que depois eu descobri que eu tive uma enxaqueca naquele campo de futebol. Só que, como o médico descobriu que eu estava com síndrome do pânico e depressão, aquela enxaqueca desencadeou a síndrome do pânico e da depressão. Meu Deus. Porque a síndrome do pânico é assim, nasce uma espinha em você, você pensa que é câncer. Aí, quem é que nunca pensou assim, você coloca seu filho na escola e pensa assim, depois assim, se entrar um atirador lá, né? Todo mundo pensa assim, se cair um avião aqui em casa, né? Isso se chama medo. O pânico é você ter certeza que o atirador entrou lá. Nossa. Você até vê seu filho todo ensanguentado lá, entendeu? E minha filha na escola e eu pensava assim, vai entrar um atirador lá. E é isso que é o síndrome do pânico. E a depressão é você começar a fazer conta, quantos anos você vai fazer, quantos anos você vai viver. A depressão é o seguinte, todos nós andamos em cima de uma fina ponte da espessura dos nossos pés. Só que nós não vemos de maneira nenhuma que existe um abismo do lado direito e do esquerdo. Quem nunca teve depressão não enxerga. Já teve depressão? Não. Então você não enxerga o abismo. Sim, e inclusive, é por isso que eu falei que é um tema tão importante,
Porque eu tenho dificuldades de entender até, porque eu nunca tive. Se eu for falar de depressão, o programa vai ter que ser 3 horas. Não, porque eu estudei tudo isso, além de sentir, eu estudei. E esse é o nosso maior bloco. Hoje a gente vai ter um bloco maior, esse que a gente já está nele, justamente para que o senhor possa contar um pouquinho mais pra gente. Esse bloco de uns 20 e poucos minutos para justamente ter. Tem mais uns 5? Temos sim. Porque, na verdade, quando eu estudei esse tempo, que eu fiquei 1 ano afastado da igreja. O senhor conseguiu se afastar, foi necessário mesmo. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quando esse amigo meu, que trabalhava numa farmácia, que é pastor, foi lá porque eu estava fazendo vômito, e eu não faço vômito, pra você ter ideia, eu tenho nojo de vomitar. Eu costumo dizer assim, se eu vomitar, eu vomito, de nojo. Então, eu fiz vômito e não saía nada, e aí eu tinha acabado de chegar do Hotel Tauá, de 5 dias no Hotel Tauá em Araxá com minha esposa, que a igreja me deu de presente, alguns irmãos me deram de presente para me descansar. E eu tinha acabado de chegar. Gente. E não era isso. Eu tinha que descansar, mas não era isso. Aí eu fiz esse vômito, mandei chamar ele, ele veio e falou comigo assim: você está com depressão e síndrome do pânico. Eu falei com ele assim: você é muito homem para falar isso comigo, você não acha, não? E ele falou: e tem outra, se você não tomar medicamento, você não vai conseguir. Você vai ter que tomar medicamento, porque tem um tabu. Que esse tipo de medicamento é demônio. As pessoas, os crentes falam que é demônio, muitos pastores falam que é demônio, certo? Não pode, tarja preta é demônio. Mas eu acho interessante que quando uma pessoa quebra uma perna, o pastor não vai lá orar para a perna encanar e a pessoa sai andando na mesma hora, não, né? Não é interessante? Verdade. Aí o gesso pode, mas o gesso do clonazepam, o gesso do paroxetina, não pode, não. A tarja preta, não. Não. Pode. Só que tem que ser uma muleta. Tem que ser um gesso. Não é para a vida toda. É para te estabilizar, para você retomar a sua vida. Eu falo isso com propriedade. As pessoas que nunca tiveram depressão e síndrome do pânico, elas criticam quem tem. E falam que você... Olha, me pegava, me colocava no carro, me levava para uma fazenda, me ver galinha, porco, árvore. Eu não queria, não. Sabe? E eu falei: eu não quero isso. Tentando fazer, achando que eu estava dando mole. Né? Então, na verdade, quando eu tive isso, esse amigo meu falou isso, aí eu tive que acreditar. Aí eu fui lá naquele medicamento, que ele falou assim: você vai ter que tomar um medicamento. Aí minha esposa buscou, ele falou: esse é o melhor medicamento, que era o paroxetina. Aí eu comecei a fazer o uso conforme o médico me falou. Aí eu fui para a psicóloga, a psicóloga me fez 14 sessões, era 15. Ela me deu alta, ela falou para mim: você não está doente. Você está em crise. Sim. Aí, e a psicanalista também me disse: você não é assim, você está assim. Foi as 2 palavras rema. No dia do meu aniversário, eu estava em depressão e síndrome do pânico. Eu fiquei 14 dias sem dormir. Sem dormir. E sem comer. Eu perdi 7 quilos. Uau. E quase morri quando levantei da cama, porque minha panturrilha balançou quando eu dei um passo. E minha panturrilha nunca balançou, porque eu sempre joguei futebol. Nossa. E eu assustei demais com aquilo. E me vi acabando. Me vi sendo consumido. Eu estava, claro, alvo de tão mal que eu estava. Aí foram me levar para o aniversário meu, num culto na igreja. Eu quase voltei para trás na porta. Eu não tinha estrutura para entrar na igreja, que eu era pastor. Meu Deus. E a minha psicanalista foi convidada a pregar, porque ela era pastora, lá de Belo Horizonte, pastora Benildes. E ela veio para pregar e sentou do meu lado. E eu falei com ela assim: pastora, eu vou ficar assim o resto da vida? Ela falou assim: você não vai, não é assim, você está assim. Aquilo ali encheu meu coração. O que eu mais queria era voltar a aconselhar, a pregar. A coisa que eu mais queria. Eu nem gosto muito de pregar, eu prefiro muito mais aconselhar. E aí, de repente, eu aceitei, submeti ao tratamento. Na 14ª sessão, a doutora Ana Ruth me deu alta, né? E aí eu continuei com o psiquiatra até hoje. Eu trato com o psiquiatra, os meus medicamentos estão sendo reduzidos, e eu comecei a ter, que eu não tinha. Hoje eu já tenho 1h40 de oração diária. Glória Eu não a tinha Deus. nem 1 minuto.
eu orava agradecendo a Deus pelo dia e já partia para as atividades. E uma vez eu tive com o David Cornfield, aquele que é pastor David Cornfield, da editora, era muito famosa essa editora, eu vou me lembrar. Ele perguntou para mim sobre o tempo de oração que eu tinha. E eu falei que eu não tinha. E ele falou que era o mesmo problema que ele teve no passado. E ele mandou eu começar com 2 vezes por semana, 15 minutos. E eu comecei. Né? Hoje eu não consigo orar 1h40. Porque dar 1h40, ainda falta um tanto de coisa para orar. Né? E então, na verdade, eu passei a alimentar corretamente. Tem 3 anos e meio que eu não tomo refrigerante. Eu não como açúcar cristal, só mascavo. Minha alimentação é a base de verduras, frutas e coisas semelhantes. E eu tenho hora para almoçar todos os dias, 12h30, salvo um dia ou outro que acontece um imprevisto. Eu faço pilates, eu pratico mountain bike, pratico futebol, faço caminhada, 7 km de caminhada todos os dias, praticamente quase todos os dias. E organizei o meu tempo, eu folgo toda segunda-feira e a igreja não fechou, não. E ninguém morreu, não. E a igreja ama quando... segunda-feira eu estou indo com minha esposa para a Serra do Cipó. Vou ficar 5 dias lá. Sossegado, descansando com ela. Não é férias, não. É um recesso. E a igreja vibra com isso, porque quando o pastor volta, o pastor, ele está pronto. Eu estou aqui tranquilo com você. Cheio de energia, cheio de saúde, cheio de vontade. Por quê? Porque eu me preparo para poder estar. Quando eu vou aconselhar uma pessoa, quando eu vou pregar no púlpito, eu dou 100% de mim. Eu não dou 20% de mim. Porque eu estou cuidando da minha saúde. Entende? Então, o que está acontecendo com os pastores hoje? Eles estão ignorando isso. Tem muitos na sepultura já que poderiam estar aí. Mas porque quebraram os princípios da palavra de Deus e desobedeceram o seu corpo. E aí passaram a ter esse problema. Né? Tem muitos pastores de depressão que você não sabe. Sabe o que aconteceu comigo, Carol? Eu nunca escondi nada de mim. Quando foi um dia, eu cheguei numa reunião de pastores, você sumiu. Eu falei, não, tem 1 ano que eu fiquei afastado. Por quê? Depressão e síndrome do pânico. Parecia que eu estava, sabe, revelando... Eu tomo clonazepam e Pondera, eu tomo. Aí, sabe o que eles falaram para mim? Quanto você toma? Eu falei, eu tomo clonazepam em 15 mg, o Pondera é 0,25. Aí, nossa, eu tomo 2, eu tomo de 35. Eu falei, com perdão da palavra, vocês são uns traíras. Por que vocês não me contaram isso? Aí fui descobrir, a maioria tá tomando tarja preta escondido. Meu Deus. Entende? E eu falei, então eu vou divulgar isso. Eu pus a liderança da igreja, né? Tem um pastor aqui dessa cidade, muito amigo meu, entendeu? Um camarada que eu gosto muito, eu tenho vários outros, né? O pastor Lucas, né? Que é a primeira vez os primeiros contatos que eu tive com ele, eu pus ele para fazer caminhada. Você vai fazer caminhada, vai parar de tomar refrigerante. E aí, porque senão você vai ter esse problema que eu tive. E aí eu comecei a falar isso com os pastores. E eu quero dizer para você, Carol, que tem muito pastor aí que está à beira da morte e o rebanho não sabe. E vai estourar a qualquer hora. Porque não descansa, leva os problemas todos para casa, acham que é Deus. Deus falou comigo, você está fazendo a minha obra ou a sua? Na hora que eu estava orando. Eu falei, Senhor, eu estou fazendo a minha, então faça a minha. Nossa. Passado um tempo, ele perguntou para mim, e agora? Você está fazendo a minha obra ou a sua? Eu falei, a sua. Ele falou, para mim ou para você? Nossa. Eu peguei e falei assim, não, para mim. Ele falou, então faça a minha obra para mim. Eu sou Deus. O meu filho casou com a igreja, não foi você. Muito Aí forte, eu falei, meu Deus, né? O quarto de guerra funciona. O quarto de guerra funciona. E aí Deus falou comigo poderosamente, eu mudei a minha vida completamente. Eu tenho tempo com os meus filhos, tenho tempo para minha filha, brinco de Uno, brinco de dedanha com a minha filha, a gente faz pipoca, ela tem 14 anos, entende? Faço caminhada com minha esposa, atendo todos os irmãos que precisam de mim, tenho uma equipe comigo, em vez de eu começar a investir, igual eu investia na construção da igreja, parede,
eu separei obreiros para a obra. Hoje eu invisto a maior parte da entrada da igreja em pessoas, Glória a Deus. em vez de investir em parede. Entendeu? Porque Deus não mandou construir igreja, não. Jesus não mandou construir parede, não. A igreja pode reunir debaixo de um pé de manga, na rua, em qualquer lugar. Não precisa ter um prédio. Entende? Não precisa. E se nós investirmos nas pessoas, nós vamos ter uma igreja mais saudável. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja quando estamos juntos. Sim. Entende? Igual o dedo. O dedo, ele é dedo em qualquer lugar. Mas ele só tem função de corpo quando ele está ligado no corpo. Se ele estiver separado, ele não tem função de corpo. Aqui ele é corpo. Igreja é quando estamos juntos. Certo? Não precisa de estar no mesmo lugar, não, mas no mesmo pensamento. E aí o que acontece? Hoje em dia, o que está acontecendo? As igrejas viraram instituições piedosas e algumas viraram casa de espetáculo. Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração. É o que se faz menos na igreja. É orar. Porque o grupo de louvor tem que apresentar. Verdade. Né? O pastor tem que mostrar que conhece teologia. É verdade. Falei muito. Não, foi uma bênção. Eu tô aqui. Eu acho que tá uma coxa de retalho. Porque... Não tá, não. Tá, foi perfeito. É muita coisa para sair assim. Eu agradeço muito o senhor ter vindo. Eu quero de verdade que o senhor volte mais vezes. A gente vai conversar no final aqui. Eu te agradeço muito pela presença. E eu sei que muitas vidas realmente foram edificadas, pastor. Eu te agradeço de verdade pela presença. Nosso tempo estourou, infelizmente. Sempre estoura comigo. Mas eu vou aguardar o senhor outras vezes. E a gente vai para um intervalo comercial rapidinho e a gente volta com o quadro Eu Decido Ser Feliz. É rapidinho.